Hebreus capítulo 12, versículos do 1 ao 3. Eu convido os que podem a se porem de pé mais uma vez para fazermos essa leitura. Diz assim, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos. Senhor, Deus bendito, no nome de Cristo, entramos em Tua presença em oração, mais uma vez, neste culto, gratos ao Senhor por Ele, pelo privilégio e bênção que o Senhor nos dá de estarmos aqui, e sabemos que isso é só pela Tua graça, por Tua misericórdia. Te agradecemos também por cada um dos que nos acompanham pela internet. Te agradecemos pelo fato de o Senhor nos aceitar com o Senhor em adoração coletiva, como agora, e estamos com a Tua palavra aberta, e mais uma vez nós pedimos que o Senhor nos ilumines com Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, nos ensine, nos lembre, e use a Tua palavra nas nossas vidas, para nos motivar, para nos incentivar, para nos alimentar, fortalecer na nossa caminhada aqui, e que o Senhor a use também para salvação de perdidos que porventura estejam presentes aqui ou nos acompanhando pela internet, mas que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor e para o nosso bem. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-se? O subtema hoje é perseverando na corrida cristã até o fim. Nós já sabemos que o autor está escrevendo, tendo como objetivo primário, os hebreus do primeiro século, que se diziam cristãos, mas estavam pensando em abandonar a fé em Cristo e voltar para o judaísmo e também acrescentar coisas do judaísmo na fé cristã. E ele está dizendo, então, escreve o livro para mostrar que isso é errado, que eles estavam enganados e que Jesus já cumpriu tudo aquilo do Velho Testamento. Ele é superior a tudo aquilo, que ninguém mais precisa de tudo aquilo lá para absolutamente nada em relação à salvação da alma, porque essa é conseguida apenas por Cristo. E no capítulo 11 ele já mostrou que a fé, do ponto de vista de Deus, a fé que salva, é a fé no Messias que Deus havia prometido e que nunca foi diferente. Muitos pensavam, e até hoje pensam, alguns, que no Antigo Testamento a salvação era diferente, não era pela fé. Mas ela nunca foi diferente, ela sempre foi pela fé. E ele mostrou isso usando personagens do Antigo Testamento, a partir de Abel, e ele foi até o profeta e juiz Samuel, e continua, até hoje. Esses heróis da fé, como gostam de chamar essas pessoas, não só essas da Bíblia, mas fora da Bíblia também, nós conhecemos muitas pessoas que nos
inspiram na nossa caminhada cristã, olhando como foi a vida deles até o final. E agora ele diz aos leitores que aqueles personagens do Velho Testamento, eles viveram a vida deles e perseveraram nessa fé até a hora da morte, até quando morreram, eles continuaram acreditando naquilo que Deus havia prometido. E que a vida deles não foi uma vida fácil para a maioria, não. Teve um grupo que teve muito sucesso, muita conquista e tudo mais, mas teve um grupo que sofreu bastante também. Então ele fala que, independente disso, o crente em Cristo deve continuar a sua vida com fidelidade, não abrir mão e não retroceder. E agora era a vez deles, dos leitores de Hebreus, porque eles estavam sendo perseguidos pelos os líderes judeus e pelo próprio povo que não deixou o judaísmo. Eles eram perseguidos, pressionados para voltar, pela família deles e tudo mais. E também logo começou a perseguição do Império Romano contra a igreja, que nós já temos visto bastante isso aí no domingo de manhã. E agora eles estavam com medo dessa perseguição, dessa oposição e querendo voltar. Então ele diz, olha para esses personagens aqui, como foi a vida delas, e não desistam, continue, agora é a vez de vocês. Se tiver que morrer pela fé, morra pela fé, mas não abra mão, não retroceda. Então é isso que ele está dizendo, era a vez deles e também a nossa vez também, agora, na nossa vida cristã aqui. Então ele fala para nós a mesma coisa que ele está falando para aqueles hebreus do primeiro século. Não retroceda. Se você é crente em Cristo, muito provavelmente em algum momento da sua vida, se não aconteceu, ainda vai acontecer, você pensou em abandonar a fé. Você pensou em abandonar a igreja, você achou que não estava funcionando, que esse negócio de oração não funciona, parece que quanto mais você ora, pior fica, e etc. e tal. Uma doença que você não sabe por que veio essa doença, começa a pensar que é castigo de Deus, um problema na família, com um familiar, uma oposição, perseguição no trabalho, perseguição na escola, perseguição na família. O que você vai fazer? Você vai continuar fiel ou você vai retroceder? Você vai abandonar? Então a mensagem dele para nós hoje é essa também. Agora é a vez de vocês. Você pode ficar rico, nadar em dinheiro e em saúde, morrer com 103 anos de boa velhice, ou você pode viver muito mal aqui nesse mundo. Você pode perder tudo que você tem, perder emprego, ser demitido do nada, não ter renda mais, e vão fazer leilão da sua casa. E a sua fé, como que fica? Então, o desafio para nós é corra com perseverança a corrida cristã. O autor, aqui no capítulo 12, nesse começo aí, ele usa uma metáfora de uma corrida. Agora, essa corrida, ela não é muito fácil, pelo menos para mim, de interpretar. O que ele quer que a gente imagine. O que você acha que é? Uma coisa eu sei, ele está falando de atletismo. Mas que modalidade que é essa corrida? É uma maratona ou é uma corrida num auditório, né? num ginásio, melhor dizendo? O que ele está falando? Parece as duas coisas, tem elemento aqui para ser as duas coisas. Ele diz assim, portanto, também nós, está vendo aí que ele começa falando? Esse portanto, aí está ligando com as personagens do capítulo 11, que ele já falou da vida deles. Então agora é a nossa vez. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e aí vem a corrida. Corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta, está planejada para nós. Ele está falando da vida cristã e usando a metáfora de uma corrida.
Por que eu falo que eu fico na dúvida? Quando ele continua o texto, fica mais para uma maratona, que é uma corrida de longo percurso, né? 42 quilômetros, acho que 190 ou 170 metros. Não sei porque que eles não arredondam, né? 170 metros é só para matar o freguês, né? 42 quilômetros já não está bom, não. Aí, mas é isso, né? Tanto a distância oficial. É uma corrida dessa aí, tem ultramaratona também. Então parece que ele associa a vida cristã a uma maratona, que é longa e penosa de correr no texto. Mas quando ele fala aqui que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que você imagina quando ele fala nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas? Que tem pessoas numa arquibancada ao redor de nós. Na maratona não tem ninguém ao redor de nós. Vai correr daqui até os 50, por exemplo, não tem torcida, não tem uma arquibancada com torcida. Então do que ele está falando? Mas aqui ele fala de um rodear, de um grande número de testemunha que ele associa aí com a nuvem, né? Muita gente que está nessa plateia aí nos observando. E pode ser a maratona também, e o final dela, depois da corrida, entra-se no ginásio e dá uma volta nele e chega no ponto final, né? Onde tem aquela linha de chegada aí. Mas independente de que tipo de corrida seja, o que ele quer que a gente entenda aqui é que a vida cristã é comparada com a corrida. Uma corrida ao redor, né? Num ginásio, uma maratona longa, mas é uma corrida e essa corrida, de jeito nenhum, ela não é fácil. Ela é uma corrida muito difícil de se correr. Então não espere moleza, não espere facilidade nessa corrida. Os dos heróis do passado não foi, e também para os hebreus do primeiro século não era, e para nós hoje continua também não sendo. Então essas testemunhas que ele fala aí, são as personagens que ele falou do versículo 1 até o 40. Essas são as testemunhas aí que a gente tem que considerar. Mas quando a gente vem para o texto e aprofunda-se nele, para estudar, não é uma arquibancada que eles estão lá torcendo. E a gente correndo e eles torcendo. Vai, você consegue, corre aí. Não é. É para que a gente tenha essas testemunhas como referencial, como motivação para nós. É para lembrar deles. Não é para olhar para eles na arquibancada, é para nos lembrarmos deles, da vida que eles tiveram e corrermos essa corrida, continuar correndo. E os leitores aí, eles sabiam bem do que ele estava falando. Porque desde o ano 700 e pouco antes de Cristo, já havia os Jogos Olímpicos na Grécia. E os judeus se espalharam pelo império inteiro, e isso era muito comum acontecer. A Roma importou esses jogos também. Então eles sabiam do que ele estava falando, dessa corrida, dessa comparação aí que ele fazia, né? E a pergunta que nós fazemos é: como que a gente consegue correr essa corrida sem desistir? Como que a gente faz para conseguir? Uma coisa a gente já sabe, não é fácil. Como eu falei no começo, se você é crente, você sabe. Não é fácil essa corrida cristã, não. Ela é uma corrida muito difícil de ser corrida. E tem que correr ela com perseverança. É uma corrida sem desistir. É uma corrida que a gente não pode parar na metade. Você tem que ir até o final. Então vamos ver o que o autor fala para nós, como que a gente deve, quais são as orientações que Deus dá para nós corrermos essa corrida, usando o autor aqui de Hebreus. Em primeiro lugar, para a gente correr bem essa corrida, nós não podemos desistir. Em outras palavras, é simplesmente correr. Você tem que correr. Você tem que continuar. Você não pode parar, você não pode olhar para o lado. Você não pode olhar para trás. Você tem que desenvolver nessa corrida aí e chegar no final. E quem é a motivação?
lembrar dos crentes do passado. Seja rico, ou seja pobre, doente ou saudável, eles conseguiram, eles são ex-atletas. E todos eles foram campeões nessa corrida. Então eu tenho que me lembrar deles, me motivar e continuar. E parar com essa choradeira, falar que a minha vida é pior do que a de todo mundo, meus problemas são mais insolúveis do que o de todo mundo, eu enfrento problemas que ninguém mais no mundo enfrenta, que você não sabe a minha vida, como que é difícil. E o crente parar com isso e continuar. É assim? É. Tem gente que é assim mesmo. Então continue correndo. Uma coisa eu sei, você não pode parar, porque se você parar, mostra que você nunca entrou nessa corrida. Você não é salvo. Então o crente sabe disso, sabe desse sofrimento, entende tudo isso e continua correndo. E Deus é a nossa motivação, a palavra de Deus, esses exemplos de crentes aí, são os nossos motivadores. Eu lembro que no exército, a gente fazia exercícios físicos, né? Tinha que chegar bem de madrugada lá e começar a fazer exercício físico e era muito bem preparado fisicamente. Mas tinha uma época que chegava o tempo da marcha. O que era essa marcha? Era uma corrida com parada e intervalos longe que a gente ia. Começa com 2 quilômetros, o negócio vai aumentando e chega a 20 e tantos quilômetros, 30 e tantos quilômetros. Aí vamos correr agora 4 quilômetros. Então vamos. Aí no começo vai bem, né? Aí depois para aqueles 4 quilômetros, caminha, agora vamos correr 5 quilômetros. Aí vai. Aí chega um ponto e fala assim, gente, eu não vou mais não aguento não, eu morro aqui, eu vou cair. O que ele falava? Vocês podem mais do que vocês pensam. Vocês suportam mais do que vocês pensam. E vocês aguentam mais do que vocês pensam. Então vamos lá. E a gente continuava correndo e quando via, chegava lá no final. Cansado, né? Sofrendo, carrega o fuzil, que 4 quilos que pesava. Um cantil do lado, uma mochila nas costas com as coisas básicas, barraca e tal. E fazer isso aí. Então, quando chegava essa época aí, a gente queria desistir. Se pudesse dar baixa, a maioria daria baixa. Mas todo mundo conseguiu. Todo mundo chegou até o final. Eu lembro uma vez também no seminário que eu procurei o diretor, tinha arrumado minhas malas, tudo. Falei, vou embora, não aguento mais não. É demais para mim. É muita coisa, eu não consigo. Ele riu, assim, conversou comigo e me tirou de ideia. E no final, consegui. Então, o que a gente aprende com isso? O único jeito de você terminar uma coisa é só continuar. Se você desistir, você não termina. Por isso que tem muitas pessoas, inclusive crentes, que a marca deles é eu comecei. Você conhece alguém assim? Não, eu comecei a ser professor da escola dominical, mas é até hoje. Não, desisti. Eu comecei um curso de uma coisa. Comecei, que legal, terminou? Não, parei no começo. Mas eu comecei outro, parabéns, terminou? Não fez nada. Não perseverou. E a corrida cristã é a mesma coisa. E só tem um jeito de você terminar, é você levantar todo dia e continuar. Se você faz um curso presencial numa faculdade, como que você chega no final dele? Você tem que ir todo dia. Simplesmente isso. Levanta e vai. Está chovendo, está com frio, está com dor, não sei o que, vai. Tem um tanto que você pode faltar, né? Mas se faltou mais do que aquilo, reprova. E como que termina? Repetindo, todo dia, repetindo. E a vida cristã, como que faz? A mesma coisa. Você tem que ir todo dia. Você levanta cedo e vai até a noite, dorme e começa de novo e vai até a noite e vai. Tem dia de culto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o culto. Que hora que começa? Não importa, eu tenho que estar lá. Que hora que termina? Não importa também, eu tenho que estar lá. Ele vai para a faculdade, vai para o trabalho, faz tudo. Por que as outras coisas não faz? A vida cristã, ele não dá conta. Então nós damos conta de fazer isso. Deus é conosco e Ele nos fortalece. Quem assistiu aí o filme Desafiando Gigantes?
Lembram da cena do rapaz que achava que não dava conta de nada, e o treinador põe uma venda ele, chama um outro rapaz, e é futebol americano, né, que ele tinha que trombar com os outros e parar eles, e eles simplesmente vinham e atropelavam, ele passava por cima, e ele achava que não podia fazer aquilo. Aí o treinador coloca uma venda nele e coloca um rapaz, um outro jogador nas costas dele. E fala para ele agora, caminha. Não, eu não vou conseguir, só por tantos metros, vai. E ele vai, encurtando a história, quando chega lá no final, ele cai exausto, e ele fala, eu consegui o tanto de metro. Ele fala, olha para trás. Ele olha para trás, ele tinha caminhado o estádio inteiro com aquele rapaz nas costas dele. E aquilo dá uma virada na vida do rapaz, porque ele entendeu que ele podia fazer, aquilo que ele acreditava que não. E nós, como crentes, é isso que o autor está querendo aqui, que a gente aprenda, né? Então, não pare. A única forma de corrermos bem essa corrida cristã é continuar, é não parar. Desse jeito que eu falei para vocês. Como? Começa tudo de novo amanhã. Aí vai chegar terça-feira, 8 horas da noite. O que o pessoal do curso de música tem que fazer? Ah, isso, aquilo, eu não vou. O que ele tem que fazer para ele terminar? Tem que vir. Senão os outros vão pegar o diploma e ele não pega. O que ele faz quando chega quarta-feira? Tem culto. Não estou trabalhando, não estou estudando. Estou com preguiça. Então não vai trabalhar amanhã também não, por causa de preguiça. E ver o que acontece. Então a vida cristã tem muito mais perda do que isso aí. E o crente só continua. Chegou sábado, tem mocidade, eu tenho que ir. Chegou domingo de manhã, eu tenho que ir. É 8 horas, primeiro domingo do mês, eu tenho que ir. É 9 horas, eu tenho que ir. É 7 da noite, eu tenho que ir. Entende? O que é correr a corrida cristã? Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. E eu tenho que me virar para fazer tudo isso. Mas é diferente em outra coisa? Não é, nunca foi, nunca vai ser. É a mesma coisa. Se você não tiver garra, você não vai, você não termina. Em segundo lugar, para nós corrermos bem, em primeiro lugar, o que é? Não desista de correr. Simplesmente continue correndo. Você entrou nessa corrida quando aceitou a Cristo como Salvador. Agora você não pode parar mais, tem que ir até o fim. Em segundo lugar, ele dá alguns conselhos para a gente correr bem. Ainda no versículo 1, ele fala assim, para nós considerarmos as testemunhas, lembrar que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, e não é pouca gente, esse grande nuvem aí é para mostrar que é mais de 1, e 2, e 3, e 4, é muita gente que conseguiu. Então você também consegue, vocês vão conseguir. E alguns desses que conseguiram foram cerrados pelo meio. Foram torturados, tiveram que morar em cavernas, foram perseguidos, foram assassinados, apanharam em público, foram jogados em cisterna. E eles conseguiram. Então nós também conseguimos. Então lembre-se deles. A primeira dica é essa. Lembre-se dessas testemunhas aí. Em segundo lugar, ele diz assim, para nós desembaraçar-nos de todo peso. O que é esse peso aí? Quando você vai para o idioma do Novo Testamento e olha, a primeira impressão que a gente tem, o peso que ele está falando seria uma mochila cheia de coisa, não é? E seria um peso para que ia atrapalhar ele a correr. Mas não está falando desse peso aí. Ele está falando de peso extra mesmo. O que é peso extra? Estar acima do peso. E é óbvio. Você já viu algum atleta acima do peso? Pode até ter, né? Mas ele vai chegar sempre em último lugar. Ou vai passar mal no meio da corrida. Então a primeira coisa, ele tem que entrar em forma. Então sobrepeso, ele tem que fazer dieta, ele tem que fazer sacrifício, ele tem que fazer exercício. Ele tem que levantar muito cedo, dormir tarde. E arrumar tempo para dormir o tanto que precisa de dormir. Ele tem que se virar, mas ele tem que tirar o peso. O sobrepeso, é um sobrepeso, é o peso extra que ele fala aqui, é estar acima do peso. Em segundo lugar,
ele fala para desembaraçar também do pecado. Aqui nós podemos pensar qual era o pecado que o autor estava se referindo. Ao pecado de voltar para o judaísmo, aos pecados da velha natureza, os nossos apetites, os desejos, as invirtudes, se é que isso existe, né? A falta de virtudes, e só aquelas coisas ruins da carne, orgulho, vaidade, falta de domínio próprio e tudo mais. É para tirar todo esse pecado. E também aquele pecado. Qual que é aquele pecado? Você sabe qual que é. Qual que é aquele pecado seu, com o qual você luta, e luta, e luta, e ele está lá, te atazanando. Você tem que despir-se desse pecado. Você tem que tirar isso e lutar contra qualquer tipo de pecado que venha a ter aí. E correr com perseverança, que eu já falei. A carreira que nos está proposta, a vida. A palavra aí no original para essa palavra carreira é da onde surgiu a nossa palavra agonia. É uma carreira, uma corrida, um sofrimento. Que você agoniza. Que você fica fraco para fazer essa corrida. Que você tem que estar preparado, super preparado, como um atleta. E você faz isso com as coisas, os exercícios espirituais. Então o crente, ele vai ter que fazer isso aí. Senão, ele não termina essa corrida. Depois, além disso, ele fala assim, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Agora aqui você tem que ter o foco na testemunha principal lá na linha de chegada. Eu falo isso aí, os versículos 2 e 3, a primeira parte do 3. Tem que olhar para essa testemunha. O que que ele faz? Olha a genialidade de Deus, né? Ele pega essa fé, explica o que é a fé, como vive na fé, usa provas disso desde Abel até o tempo deles ali, para mostrar que isso é assim, que acontece desse jeito, mas tem uma testemunha que é a principal de todas as testemunhas. Qual que é o maior herói da fé? O Senhor Jesus Cristo. No capítulo 11, versículo 39, ele fala que aquelas testemunhas do Velho Testamento, elas obtiveram bom testemunho com a sua fé, mas não obtiveram a concretização da promessa. O Senhor Jesus obteve. Ele cumpriu tudo aquilo. Ele veio e executou o plano de Deus para a salvação. Ele veio, pagou o preço, morreu de forma sacrificial, venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou, voltou ao céu, está à direita do Pai. Ele chegou no final da corrida, sem pecar. Todas as outras testemunhas, fora ele, que ele usa aqui, falharam na corrida. São motivação para nós, mas eles falharam. O Senhor Jesus não. Então, quando você pensar assim, o Davi, ele pecou também. Então, se eu pecar, não. Então, olhe para Jesus. Agora, a coisa complicou. Olhar para Jesus, sim, o apóstolo Paulo em Efésios fala, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Não é para imitar só Davi, Abraão, é para imitar Deus. Esse é o nosso máximo desafio. E é ele que é a nossa motivação maior. Nós temos que fazer dele o nosso tudo. O nosso maior exemplo, o nosso maior modelo, o nosso maior alvo, o nosso maior herói, a pessoa que a gente mais admira no mundo. Se comparar ele com um ator de filme, isso é ridículo fazer essa comparação. Se pegar ele e comparar com um jogador de futebol, com Messi, isso é ridículo, essa comparação. E com qualquer outra pessoa ou coisa. É ridículo. Não tem noção de quem ele é. Se estiver gostando mais de outra pessoa e admirando mais outra pessoa ou outra coisa do que Cristo, ele não entendeu quem é Cristo. A ficha ainda não caiu. Por isso que ele está nesse vacilo aí. Então nós temos que olhar
para Cristo e continuar a nossa corrida. E ele diz que temos que olhar firmemente, ou seja, exclusivamente para o autor e consumador da fé. O que significa isso? Cristo é o autor e consumador da fé. Tem várias interpretações aqui, né? Mas parece que a melhor que tem é que ele é o causador da fé. Se você olhar Hebreus 2:10, dá essa ideia aí de que ele é aquele que causou a fé. Ele é o que começou, aquele que abriu o caminho, é o herói maior da fé. E aquele que começou o cristianismo pode ser também autor e consumador da fé, mas parece que a melhor definição, a que eu mais gosto é essa, né? Que ele é o causador da fé. E ele é o único que obteve a promessa. Todos os outros ainda estão esperando algumas coisas. Como nós também estamos esperando algumas coisas. Principalmente a glorificação e o estado eterno junto com Deus. Ainda não chegou, nós ainda não vemos isso, e nem as testemunhas do Velho Testamento também não viram. Mas o Senhor Jesus viu e ele está lá, ele é essa pessoa aí. E nós temos que fazer isso, olhando para ele. E olha o que ele fala agora. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentando à destra do trono de Deus. E está assentado à destra do trono de Deus. Ignomínia é vergonha. Então ele comparou, ele pesou tudo aquilo que estava proposto para ele pelo Pai, nesse plano de ser o Messias, o Redentor, e optou pelo lado do Pai, pelo plano do Pai. Mesmo sabendo que ele sofreu, que ele foi perseguido, que ele foi ridicularizado, ele foi preso injustamente, ele nunca pecou, ele foi julgado injustamente, ilegalmente, ele foi condenado ilegalmente, ele foi morto com a pena de morte ilegalmente. Tudo isso ele pesou, a surra que ele tomou, tudo isso ele pesou. Mas em troca daquilo que estava proposto para ele, ele falou, não, eu quero isso que está proposto. Vai custar isso aqui? Então eu aceito passar por tudo isso. Entende o que o autor quer que a gente entenda? Como que ele quer que o crente pense? É desse jeito. Se o meu Salvador, que é o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, teve esse tipo de vida aqui nesse mundo, por que eu tenho que ter melhor do que ele? Como o autor mesmo já disse. Não quer dizer que para ser crente tem que sofrer o tempo todo, mas às vezes vai precisar sofrer. Pode ser rico, pode ser saudável, pode ser pobre, miserável, pode ser com muita doença ou sem doença nenhuma, mas seja como for, pelo aquilo que nos está proposto, a salvação e todas essas coisas, a gente tem que escolher esse lado de Deus, e nunca o contrário. E não trocar Cristo por nada, nem por ninguém. E ele continua falando que ele suportou a cruz, não fez caso da vergonha, está sentado à destra de Deus. E agora ele fala assim, ó, considerai. Antes ele falou que Cristo era para olhar para ele, prestando atenção, não é? Olhando firmemente para Jesus. Não foi o que ele disse? Agora ele muda, ele fala assim, considerai, pois, atentamente. Esse considerar aí é um verbo que tem um sentido de comparação. Eu tenho que olhar para ele agora, fazendo comparação com todos e tudo. Quem que é o melhor de todos e tudo? O Senhor Jesus. Com quem que eu vou ficar? Com o Senhor Jesus. Ah, mas para isso aí você vai ter que ser preso e apanhar um pouco. Eu vou fazer o quê? E se é isso que Deus quer que eu faça, Ele vai me dar graça para eu suportar. Ó, você vai ser rico, eu vou te dar muito dinheiro e muita saúde. Eu aceito também, é bem-vindo. Mas não vai mudar nada a minha fé. Eu vou continuar a minha corrida cristã do mesmo jeito, lutando contra o pecado do mesmo jeito. Não vai fazer nenhuma diferença esse estilo de vida material aí. Então é isso que ele está dizendo. Aquele que suportou tamanha
oposição dos pecadores, isso aí significa uma ação feroz e cruel contra ele. Não era uma oposição só teórica, não, ela era prática. Eles iam para cima mesmo, com tudo, né, do Senhor Jesus Cristo. E por último, ele mostra o propósito de tudo isso aí no plano de Deus. Para que tem que ser assim? Olha como ele termina o versículo 3. Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que significa isso aí? Você tem que fazer tudo isso, considerar as testemunhas, se livrar do peso, se livrar do pecado, olhar firmemente para Jesus, considerar a ignomínia e perseverar até o final. Para quê? Para que você não fatigue na corrida. O que é fatigar? É cansar, ficar exausto. Você vai correndo, chega um ponto que você fica cansado demais. Eu não sei de vocês aí quantos já experimentou isso. Eu antigamente praticava muito esporte, principalmente futebol. E tem um momento assim que você se esforça tanto num jogo, cansa tanto que você começa a sentir gosto de sangue na boca. Então você vai começando a ficar exausto demais. Aí chega um momento que você olha para o banco e faz assim. Me substitui aí porque eu não aguento mais não. Só que aqui não tem substituição. Então eu preciso estar bem preparado. Se eu não fizer tudo isso que ele está falando, eu vou me fatigar. E isso vai me atrapalhar na corrida, eu vou querer desistir. E não só desistir, mas desmaiar na alma. O que é desmaiar na alma? É desistir de vez. Você começa a ficar fatigado, você começa a pensar em desistir. Então você tem que mudar o pensamento rapidamente. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Se você deixar esse pensamento, eu vou desistir, crescer, você vai desistir. Você tem que mudar. Não vou desistir, eu vou continuar. E você vai até o final, porque se não for assim, você vai desmaiar na alma. O que é desmaiar na alma aqui? Fisicamente, é você correndo, desiste, não consegue mais, perde a respiração, perde o fôlego e desmaia. Parou a corrida, tem que ser tirado da corrida, carregado. E na vida espiritual é a apostasia, lá do capítulo 6. Lembra do capítulo 6? Chegou naquele ponto que é impossível que tenha arrependimento de novo. É uma pessoa que nunca se converteu, entrou na corrida, mas ele não aguenta essa corrida. Ele chega no meio do caminho, ele morre, ele para, ele desiste. O cristão não, o cristão persevera. Isso você encontra em toda a Bíblia. Lá em Abacuque, Deus fala para ele, se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Ou seja, nunca foi salvo. Então o salvo persevera até o final. Então nós precisamos fazer isso aqui para a gente não cair desmaiado e desistir. Desistir e cair no final, no meio da corrida, antes de chegar na linha final. Quais são as aplicações para nós nesse texto? Lições e aplicações para nós. Primeiro, todo salvo sabe que a corrida é difícil. Lembra que eu falei lá no começo? De gritar para o sargento, sargento, eu não dou conta não, eu vou desistir. Começa lá de madrugada, faz aí 30 barra, 30 flexão. Aí você pula no chão, começa 1, 2, 10, eu não vou mais não, aguento mais. Você está parando, ele chega do seu lado, dá um grito, você faz mais 10. Você está pensando em parar de novo, ele chega perto, dá outro grito, você vai mais 10. Poxa, eu dei conta, fiz 30, nunca mais fiz depois que saí do exército. Nunca mais. Por quê? Por causa da motivação. Aquele jeito de motivar. Então, o crente sabe. Quando foi que Cristo falou que a vida seria um mar de rosas? Quando? Aonde? Tem uma passagem que ele fala. Ele fala, negue a sua vida e me siga. Pegue a sua cruz e me segue. Negue a você mesmo. É fácil fazer isso? Não é. O mundo vai te dar tapinha nas costas, vai te aplaudir. Se o mundo fizer isso, é porque você está igual ao mundo. É por isso que ele está te aplaudindo.
Mas se você imitar Cristo, o mundo não te aplaude. E ele disse que seria assim. Então, quando vai entrar nessa corrida, ele tem que entrar sabendo. O problema hoje é que o evangelho não é muito pregado mais, o evangelho verdadeiro. O que a pessoa faz é promessa. Ó, se você aceitar Cristo, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, seu casamento vai mudar, seu filho vai parar de usar droga, e isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Deus não tem essas promessas. Ele pode fazer? Pode, mas ele nunca prometeu que vai fazer. Então, se ele usa droga, a hora que ele se arrepender e aceitar a Cristo, ele entrou na corrida. Agora ele vai correr essa carreira no poder de Deus até o final. E é Deus que vai levar ele até o final. Deus é o sargento dele. Mas se ele não entrar por Deus, não adianta. Você pode pôr ele nas costas, igual o rapaz lá do filme Desafiando Gigantes. Ele vai pular das suas costas e voltar para trás. Não adianta. Tem que ter o milagre da conversão para começar essa carreira cristã. Tem que ter o novo nascimento. O nascer do alto que Cristo falou para Nicodemos. Então não desista, continue. Quando vier o pensamento, vou desistir, lembra dessas testemunhas aqui. De crentes, depois que o Novo Testamento terminou, fora do cânon bíblico. Lembre-se deles. E inspire-se neles. Eles conseguiram, como que eu não vou conseguir também? Em segundo lugar, busque inspiração nessas testemunhas. Aí. Agora, gente, para você buscar inspiração nessas testemunhas que ele citou, o que você tem que fazer? Ler a Bíblia. Aonde elas estão? Na Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai conseguir. Você vai lembrar de Sansão, mas peraí, Sansão só teve coisa ruim na vida dele. Como que ele é exemplo para mim? Você não está lendo a Bíblia, não está aprendendo. Ele está aqui na lista. Então você tem que ler a Bíblia, se familiarizar com essas testemunhas. E aprender como que elas venceram. O que Deus quis dizer com a fé deles. Com aquele tipo de fé que eles tiveram. Elas estão lá nas páginas da Bíblia. Outra lição para nós é que necessariamente nós temos que nos livrar dos pesos e do pecado. E aqui nós precisamos ser honestos. Tudo aquilo que nos atrapalha. O que nos atrapalha na corrida cristã? O peso que ele fala aqui, ele não fala peso e pecado. Então tem coisa que não é propriamente pecado, mas nos atrapalha. O que vai estar em primeiro lugar na nossa vida? Eu lembro uma vez, acho que foi em 1994, a gente estava em Curitiba e tinha a Copa do Mundo, e o Brasil tinha 24 anos que não ganhavam a Copa e foi para a final contra a Itália. Só que a final ficou empate, o que aconteceu? Como que decide quando fica empate? Pênalti. Que hora que ia começar o danado do pênalti? Na hora do culto. E uns irmãos de manhã, pastor, o que você acha da gente mudar o culto hoje de noite? Eu falei, não, se você não quiser vir, você pode não vir. O culto vai ser a mesma hora. E é uma prova de fé para nós. O que está em primeiro lugar para nós? Quando seu filho fica doente, você ora para quem? Para o Romário, para o Bebeto? Para o Tafarel? É eles que vêm te socorrer? Quando você está passando um perrengue, é eles que você... Não, aí você lembra de Cristo, né? Então, é ele que é em primeiro lugar na nossa vida. Eu achei ruim perder o jogo para ir para o culto, mas tivemos que perder o jogo para ir para o culto e ver depois. Repete 1 trilhão de vezes depois, não repete? Você pode ver depois. E que diferença faz? Então, nós temos que despir do peso. A coisa que você talvez assiste de série, de filme... É o quê? É pecado? Não é pecado não, mas tem coisa que te edifica, ou como diria Vitor, ou te desedifica. O que isso? É para mais ou para menos? Então tira esse peso, isso é um peso. Para desembaraçar, para você correr. Esse peso aí, esses atletas aí dos primeiros Jogos Olímpicos da Grécia, eles corriam seminus. Apenas com um pano enrolado, assim, um tipo de uma cueca. Para quê? Para eles correr melhor.
Hoje não é diferente. Essas roupas que vocês veem aí na televisão dos atletas, aqueles macacões, touca que eles usam, a roupa de ciclista, é para eles se sentir como tivesse nu, para movimentar sem problema, para passar pelo vento sem barreira, mais fácil. E dizem que faz uma diferença tremenda. Um nadador de touca e um sem touca. Dificilmente sem touca vai ganhar, por causa do atrito com a água. Então tira tudo que vai te atrapalhar. E o pecado. Seja honesto, seja sincero. Tem esse pecado, tem mais esse. Senhor, me perdoa. Me ajuda, olha que coisa que eu faço. Eu tenho 95 anos de crente, eu estou lutando para frequentar culto assiduamente ainda. Senhor, tem 150 anos de crente, ainda estou lutando para ler a Bíblia razoavelmente. Senhor, tem 300 anos de crente, mas eu ainda não gosto muito de culto. Como assim? Seja honesto. Desembarace, tire o peso e o pecado. Aqueles impulsos pecaminosos da natureza caída, né? Orgulho, ira, lascívia, falta de domínio próprio. Todas essas coisas aí, você tem que ser honesto. Se você não se livrar disso, você não corre bem essa corrida. Sem a gente fazer isso que o autor está falando aqui, sabe como que a gente vai entrar nessa corrida? É igual aquele povo aqui que a gente conhece bem, pelo menos a maioria. Lembra da corrida, vocês conhecem a corrida São Silvestre? Corrida de São Silvestre que tem no Brasil todo o fim de ano. Como que acontece aquela corrida? Tem uma turma lá que você olha para eles assim e fala, esse povo aí não está na corrida não. E tem uma nata lá, você fala, esses aí vão disputar o título. O título vai sair dessa turma aqui, ó. Esses outros aqui, eu não sei por que eles se inscrevem nessa corrida. Para que eles vão lá vestido de noiva, vestido de Chapolin, vestido de Batman, vestido de carro de Uber? Para que eles vão? Eles sabem que eles não vão correr nem 1 quilômetro daquele jeito. Então, para que eles entram? Eles entram para se divertir, eles entram para ficar famoso lá na cidade deles e aparecer. Então, quanto mais chamativo tiver a fantasia que ele tiver, mais vai ter chance dele aparecer na televisão. E os colegas lá do bairro, do colégio, vai ver ele e vão comentar isso que ele quer. Ele quer ganhar a corrida? Não. Alguma vez ele foi mesmo competidor da São Silvestre? Nunca foi. Se nós não fizermos isso que o autor está falando aqui, com esse nível de intensidade, de entrar na corrida, e de preparo e de sofrimento para correr essa corrida, nós vamos ser aquele povo lá. Eu aceito Cristo. Para quê? Ninguém sabe para quê que ele fez essa decisão. Não quer ir para o inferno, quer ficar famoso, quer viver melhor, quer receber bênção de Deus, mas ele nunca entrou na corrida cristã de verdade. Deus nunca olhou para ele e falou, isso aqui vai chegar no fim. Nunca. Que tipo de corredor você quer ser? Aquele que vai disputar mesmo a corrida e chegar no final? Ou só se divertir, brincar, ficar famoso, tirar proveito dela? Considera hoje à noite. E a vida cristã aqui, ela não é brincadeira porque o mundo é inimigo. Nós estamos numa época aí que cada vez fica mais difícil. E não pense que isso é novo, porque não é. Estava falando com o Túlio antes do culto, vai chegar acho que no próximo estudo de manhã, vou trazer umas informações da história, e vocês vão ver que o que acontece hoje nunca foi novo, sempre teve. Homossexualismo, lesbianismo, casamento homossexual, tudo isso já teve antes. Ideologia de gênero, lutar por aborto, e por aí vai. O mundo nunca foi outro mundo. É sempre esse. O problema é que a gente não sabe, não lê, não estuda, não se envolve e acha que isso é tudo novidade. Então, a minha vida era tão boa. Não, você não estava vivendo. Você não acordou para a vida. Como crente, se você acordar, você vai entender. Eu estou numa guerra aqui.
E é uma guerra terrível que quer arrancar a minha fé. Nunca foi diferente, não. Então lembre-se disso. Proibição do cristianismo, nunca teve. Os crentes hoje começam, vai ter lei proibindo o cristianismo. Nós não estudamos na escola dominical que a igreja foi perseguida 3 séculos, sem parar. E depois ela continuou aqui e ali sendo perseguida, e até hoje é. Em que mundo você vive? Em que igreja você está? Nós estamos nessa igreja aí. Vai perder liberdade de expressão. É sempre assim. O mundo vai vir para cima do crente. E vai chegar a vias de fato, da perseguição física, morte, prisão. E assim vai. Mas a igreja vai prevalecer e vai até quando Deus quiser que ela esteja aqui na terra. E por último, faça de Cristo seu maior alvo, modelo, seu maior amor, seu maior herói da fé. Quem é seu maior herói da fé? Nós gostamos de super-heróis, não gostamos? Pelo menos eu gosto. Tem meus favoritos aí, super-heróis. Mas quando compara com Cristo, você está de brincadeira. Compara o Superman do gibi com Cristo. O Superman do filme com Cristo. Aquilo é mentira. Cristo é verdade. Aquilo lá é fantasia, isso aqui é realidade. Vai comparar Homem-Aranha com Cristo e ficar do lado do Homem-Aranha? Você não entendeu a coisa, não. Está muito longe de entender. Ou qualquer outra pessoa, família, parente, né? Família em geral. Deixou Deus por causa disso, é idolatria. Trocou Cristo por isso. Não entendeu. Não entendeu. Porque se ele tiver entendido, fala, você chega aqui em casa, eu vou para o culto, vamos? Ah, não quero. Então fica aqui em casa, me espera. Quando eu voltar, a gente resolve isso aí. Porque primeiro é Cristo. Aí o testemunho vai falar mais alto. Mas se não faz isso, então, que corrida difícil é essa aí? Que qualquer empecilho, ele volta, ele recua. Ele não pula e avança. Aí. Então olhe para Cristo sem trocá-lo por nada ou por coisa alguma. Porque se fizer isso, como o autor fala para os hebreus do primeiro século, é condenação certa. Então, irmão, irmã em Cristo, continue essa corrida. Persevere. E não fica olhando para os lados também não, para os outros corredores. Tem um corredor que ele ganhou uma vez a São Silvestre, eles perguntaram para ele, quando você teve certeza que você ia ganhar? Que ele deu uma virada no sprint final. Ele falou, quando eu tinha um pensamento assim, eu posso ganhar dele, eu posso ultrapassar ele, só que estava muito difícil. Mas quando ele virou a cabeça e olhou para mim, eu falei, eu posso passar ele. O que ele entendeu? Só nessa virada de cabeça e olhar para trás, eu estou ameaçado, eu estou em perigo. Ele desconcentrou, naquela desconcentrada de segundos, a hora que ele olhou de novo, o cara já estava passando por ele. Aí tinha 10 metros só pela frente, o outro foi campeão. Então não olhe para os outros, não olhe para trás, olhe para Cristo. Lá na frente, olhe para Ele. Se o outro é infiel, se o outro se justifica, dá aquelas explicações mequetreques aí, deixa ele para lá, deixa ela para lá. Continua. Persevere você, porque você vai prestar conta, não é o outro. Não é você e o outro, é só você. E o outro não vai servir de desculpa para mim e nem para você. Se você não tem Cristo como seu Salvador, você também está numa corrida. Não é só o crente, você também está numa corrida. Só que é uma corrida num lugar que chama caminho largo. E o final dele é um inferno. Só tem essas duas corridas. Ou corre a corrida cristã, ou corre a corrida no caminho largo. Sem regra, você faz o que quiser, dá as explicações, justificativa que quiser. Considere isso, em que corrida você está. Você não está neutro. Você está na corrida com Cristo ou na corrida para o inferno. Comece essa corrida da fé hoje, se você não tem Cristo como seu Salvador. Clame a Ele por salvação de verdade, com arrependimento sincero. E Ele vai te salvar, transformar a sua vida e vai te colocar nessa corrida cristã
e você vai corrê-la com perseverança, heroicamente, até o fim. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, no nome de Cristo nós te agradecemos por tua palavra. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos nessa corrida. E aqueles que não estão nela, mas estão correndo no outro sentido, que o Senhor se compadeça deles, os leve a Cristo, para a salvação deles também. No mais, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta semana que está começando, e por tua graça e misericórdia, o Senhor abençoe e proteja também cada membro de cada família aqui representada e daqueles que nos acompanham também pela internet. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.